Irmãos, nós estamos aqui na igreja numa série de mensagens em Apocalipse, porém, fazendo alguns intervalos aí, quando nós pregamos sobre outros textos. E eu queria convidar você, na manhã de hoje, a abrir sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 13. Evangelho de Mateus, capítulo 13. Nós vamos ler dos versículos 1 ao 8 e depois dos versículos 18 ao 23. Encontraram? Encontraram? Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Pai, por Tua palavra. Te pedimos, Senhor, que ela encontre lugar em nossas mentes, nossos corações, que a gente possa recebê-la com alegria, com entendimento, para vivê-la, Senhor. Portanto, te pedimos, Pai, fala aos nossos corações, apesar de mim, é o que nós te rogamos, no nome de Jesus. Amém. Vamos ler, irmãos. Se você está no celular, ou uma Bíblia com a digital aí, puder escolher a versão, coloca a NVI, que é a que a gente vai ler. Naquele primeiro versículo 1 a 8. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e sentou-se às margens do lago. Ao seu redor reuniu-se uma grande multidão, de modo que ele entrou em um barco e sentou-se nele. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: O semeador saiu a semear. Enquanto ele semeava, uma parte caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, a planta se queimou e secou, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram e sufocaram a planta. Outra ainda caiu em boa terra, e deu boa colheita, de modo que produziu 100, 60 e 30 vezes mais. Aquele que tem ouvidos, ouça. Versículo 18. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Isso é Jesus ainda explicando, falando. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado no seu coração. Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Quanto à semente que caiu em terreno pedregoso, este é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Contudo, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quanto à semente que caiu entre os espinhos, este é o que ouve a palavra, mas as preocupações desta vida e o engano das riquezas sufocam a palavra, e ela se torna infrutífera. Quanto à semente que caiu em boa terra, é o caso daquele que ouve a palavra e a entende. Este produz uma colheita de 100, 60 e 30 vezes mais. Irmãos, é interessante como a gente pode sempre, na palavra de Deus, voltar a textos que a gente já leu, e eles falam conosco novamente, às vezes com o mesmo impacto, a mesma mensagem que a gente precisava ouvir mais uma vez, precisava ser tocado novamente por aquilo ali, precisava ter aquela mesma lição ardendo em nossos corações, como se fosse a primeira vez. Outras vezes o mesmo texto nos traz novas lições, novos entendimentos que nos aperfeiçoam e nos levam para mais perto do Senhor. Se você é de igreja há algum tempo, você certamente já ouviu esse trecho da palavra de Deus, essa parábola do semeador. Mas mesmo que você já tenha ouvido repetidas vezes, eu queria lhe convidar a se voltar mais uma vez para ele com uma atenção sincera, que você não ligue aí o modo automático simplesmente, mas que você tenha de fato aqui hoje a intenção de compreender e aplicar esse texto na sua vida, ao momento de vida que você vive hoje.
E quando eu digo hoje, eu estou falando hoje mesmo. Agora, exatamente este momento, este dia, você aqui. Porque uma das questões mais impressionantes desse texto para mim, que mais falam comigo nesse texto, mais notáveis, é que essa parábola do semeador, ela está acontecendo de alguma forma continuamente, diante dos nossos próprios olhos. Claro que existia um cumprimento naquele momento, enquanto o próprio Jesus falava e semeava a palavra para aquelas pessoas, mas onde quer que a palavra de Deus esteja sendo apresentada, esteja sendo anunciada, esteja sendo exposta, onde quer que haja pessoas ouvindo, recebendo essa esta parábola está acontecendo. E eu chamo a sua atenção para isso justamente porque, eu repito, essa parábola está acontecendo, portanto, agora, aqui, nessa manhã, nesse momento, na sua vida. Você está representado nessa parábola aqui de alguma forma. Você está exposto aqui hoje, nessa manhã, à semente que está sendo lançada. E você é colocado nessa parábola como algum desses solos que a gente leu. Não tenha dúvida disso. E enquanto a gente está ouvindo essa mensagem, a palavra está sendo semeada, está sendo lançada. Semear, especialmente na imagem que Jesus está mostrando aqui, naquela época era muito clara para quem estava ouvindo, era aquela pessoa com a semente, lançando a semente no terreno que tinha sido preparado. E algumas dessas sementes caem à beira do caminho, e aí nós vamos ver aqui o que foi que aconteceu com cada semente. Mas o que eu posso dizer com clareza é que enquanto a semente está sendo lançada hoje aqui, nessa manhã, nós temos diversos tipos de solo nesse auditório também. Cada coração aqui é um solo que está recebendo essa semente. E eu queria que você guardasse isso já desde o início no seu coração e você fosse ouvindo a palavra de Deus hoje, tentando se enxergar com sinceridade, com verdade, que solo é você, que solo é o seu coração. Mas antes da gente entrar aqui na questão dos solos, vamos primeiro nos deter rapidamente sobre o semeador e a semente, para que a gente tenha clareza de tudo que estamos falando aqui. Na explicação da parábola aqui, Jesus ele não fala do semeador. Ele não identifica o semeador. Alguns comentaristas, alguns teólogos vão dizer que o semeador é o próprio Cristo. Ele está falando de si e do anúncio do reino, do evangelho, da mensagem de salvação que ele estava espalhando e depois os seus discípulos. Mas esses mesmos comentaristas, eles identificam toda pessoa que também anuncia a palavra de Cristo como uma representação de Cristo anunciando a palavra. Então, também, de alguma forma, alguém a semear. Também o semeador. Mas uma questão clara, uma questão que a gente não tem dúvida alguma, é que o foco da parábola aqui não está exatamente no semeador, e a gente não precisa entrar em especulações que não vão acrescentar muito entendimento à aplicação do texto na manhã de hoje. A figura, a ênfase de Jesus não está aqui em quem está pregando a palavra, mas na semente que está sendo lançada, que é a palavra. Jesus identifica aqui a semente como palavra. E o foco está na semente e no solo que está recebendo a palavra. O papel do semeador, portanto, é simplesmente lançar a palavra, lançar a semente com fidelidade. Agora, é importante que seja a semente correta. Quando a gente está falando de alguém que está semeando, que está lançando a palavra. Porque para que haja o fruto verdadeiro, que a gente vai ver aqui, da boa terra, do bom solo, a semente precisa ser a correta, não é verdade? Eu não posso esperar colher figos de sementes de jaca. Eu só vou colher jaca se eu plantar sementes da jaqueira. Então, quando a gente está falando aqui do fruto, entenda, e da semente, entenda que a gente está falando especificamente da palavra de Deus.
Isso é importante porque hoje muitos falam em nome de Deus, entre aspas. E você não pode achar imediatamente que alguém que está semeando a palavra, se você não identifica a semente que ele está lançando. Porque muita gente tem recebido outras sementes, sementes diferentes, que produzem frutos diferentes do que a própria palavra de Deus, como se fosse a palavra. E porque elas vão se dedicando àquele fruto que vai nascendo em seu coração, aquela árvore, aquela planta que vai nascendo em seu coração, acham que estão vivendo como Deus esperaria, mas muitas vezes não estão. Estão vivendo e colhendo, cultivando outras plantas, outros frutos, porque surgiram de uma semente que não é a palavra. Então aqui fica esse alerta. Outro alerta importante é que o semeador, no caso de ser um pregador, ele não pode gerar vida. Ele pode lançar a semente, mas ele não pode fazer a semente brotar. Ele não pode fazer a semente criar raiz. Ele não pode fazer a semente frutificar. Quem dá vida é Deus. Quem faz a semente frutificar é o próprio Senhor. Até Paulo afirma, quando tem uma discussão lá em Corinto, sobre quem pertence a quem é de quem é de... Eu plantei, Apolo regou, mas é Deus que dá o crescimento. A obra espiritual não depende do semeador, depende do Senhor. Quando a gente está falando da palavra frutificar. Então, o destaque dessa parábola não está na habilidade do pregador, do semeador, mas na semente, que é sempre a mesma, é a palavra e o solo que a recebe. E os resultados diferentes em relação à semente que foi lançada acontecem aqui nessa parábola e vão acontecer na manhã de hoje por conta de cada solo. O resultado diferente aconteceu por conta do solo que a recebeu. E, para ser mais uma vez claro, o solo é você, é o seu coração, é o coração que recebe hoje, mais uma vez, esta semente, que é a palavra, e está sendo colocada aqui diante de você. E a pergunta que Jesus nos deixa, logo de início aqui, que o texto nos deixa, que está implícito, é: que tipo de solo é seu coração? Eu repito, que isso esteja na sua mente enquanto você ouve todo esse sermão. Como é que você está recebendo a palavra que está sendo lançada? Hoje, o que tem sido lançada na sua vida? É isso que Jesus quer nos fazer enxergar. E para isso ele descreve 4 tipos de solo, com 4 respostas possíveis à palavra, 4 maneiras de receber a palavra de Deus. E que solos foram esses? Então, portanto, que solo será você? Primeiro solo, ele chama de à beira do caminho. Nós lemos: quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado no seu coração. Este é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Você imagina, então, um semeador, aquela pessoa lançando a semente, jogando a semente, e algumas vão cair onde ele queria que caísse, e outras vão cair no caminho ao lado deste terreno. A imagem é mais ou menos essa. Mas você imagine que é um caminho, que é um espaço estreito, onde todas as pessoas passavam. É um caminho. Então o solo era duro. Ele era compactado pelo pisar constante de pessoas e animais. A semente, ela caía ali, mas ela não conseguia penetrar. Ela ficava exposta na superfície, ficava vulnerável e ficava sem chance de germinar. E aí vinham as aves e levavam essa semente. Jesus usa essa imagem para descrever o coração duro, o coração insensível, o coração impermeável. É um coração que é exposto à palavra, mas já se acostumou com a dureza da mente, a dureza da alma. A semente, ela é lançada, ela chega, ela toca o solo,
mas ela não entra. Ou seja, o ouvido até escuta, tem escutado, mas o coração permanece fechado. O texto diz que essa pessoa também, ela ouve a palavra e não a entende. O termo grego utilizado aqui para entender é o termo sinieme, que também é usado para significar uma compreensão espiritual, compreender espiritualmente. Mas, literalmente, entender seria ali unir na mente, colocar na mente. Então, a gente está aqui diante de uma pessoa que não entende, não por falta de inteligência, mas porque ela se recusa a ponderar, se recusa a acolher, se recusa a unir na mente. A palavra não encontra espaço algum, e ela é deixada sempre ali na superfície. E porque ela é sempre deixada ali na superfície, sem valor, vem o maligno e age para retirar a semente. O texto é muito claro quando fala dessa ação espiritual também. Jesus diz que o maligno vem e arranca a semente que foi lançada ali. Isso significa, repito, que a palavra tocou o solo, tocou o entendimento, teve contato com a verdade a pessoa. Mas o solo endurecido impediu que a verdade penetrasse. Então o inimigo de nossas almas remove sem dificuldade aquela semente que estava ali colocada somente na superfície, sem nenhuma aceitação interna de fato. Essa é uma realidade triste, mas é muito comum. Existe muita gente que ouve a palavra até regularmente, mas ela nunca passa da superfície. Ela nunca desce para transformar. O coração está pisado, como esse solo, por anos de resistência, de pecados não confessados, de orgulho, de autossuficiência, e se tornou esse caminho duro, um solo duro. E a palavra não cria raízes, não cresce, não frutifica. E o problema não é a semente, não é a palavra, que é a mesma, é boa. O problema é o solo, é o coração endurecido, onde a palavra não permanece. Então, diante disso, essa parte da parábola nos leva a uma primeira pergunta muito séria, e que eu lhe chamo à reflexão como chamei no começo. Será que você é esse tipo de solo? Existe endurecimento no seu coração? Você não permite que a palavra penetre, há pecados que você protege, há justificativas que você repete, há autodefesas que você mantém o tempo inteiro para deixar a verdade do lado de fora. Um coração assim, ele é facilmente roubado. O inimigo, ele não precisa fazer muito, bastam distrações, bastam preocupações, basta orgulho. E o que a palavra de Deus poderia plantar naquela vida é levado embora. Por isso, esse primeiro tipo de solo nos chama a vigilância espiritual. Não basta ouvir, é preciso ter entendimento, é preciso unir na mente, é preciso humildade, é preciso disposição para receber o que Deus diz. É preciso permitir que a palavra desça e ela quebre a dureza, ela revele o pecado, transforme as intenções mais profundas, os desejos mais profundos. Será que a palavra tem encontrado esse espaço no seu coração? Ou você simplesmente ouve e não permite que ela penetre? Você não a recebe como uma boa semente. O segundo solo que nós temos aqui é o solo pedregoso. Nos diz assim: quanto à semente que caiu em terreno pedregoso, este é o caso daquele que ouve a palavra, logo a recebe com alegria, contudo, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo.
Quando surge alguma tribulação ou perseguição por conta da palavra, logo a abandona. Terreno pedregoso, quando a gente pensa assim, o que é um terreno pedregoso? Um terreno cheio, quase que não sai pedregoso. Quando a gente fala de terreno pedregoso, a gente imagina um terreno cheio de pedra, né? É óbvio, é isso que a palavra quer dizer. Mas a imagem aqui é um pouco diferente por conta da geografia, do solo daquela época. Não é aquele terreno que você olha e está cheio de pedra revirada por cima. O que é esse terreno pedregoso? É um terreno que tem uma camada de terra, mas logo abaixo tem uma camada fina de terra, mas logo abaixo o que ele tem é pedra. Então você olha de fora, até parece um bom terreno. Mas se você não cavar um pouco, você não vai ver que o que tem logo abaixo é terra, ou é pedra. Não tem profundidade aquele solo. E o que acontece é que quando a semente cai ali, nesse tipo de solo, ela logo começa a germinar. Você já plantou um feijãozinho no algodão? O que é que acontece? Um dia desse tinha uns 4 lá em casa, dos meninos. O que é que acontece quando você bota o feijãozinho, um pouquinho de algodão, água e deixa lá no sol? Logo a semente quebra e começa a germinar alguma coisa, né? Mas ela não consegue enraizar. E aí o que é que acontece com ela? Alguém já conseguiu criar um pé de feijão aqui até o final? No copinho com algodão? Acho que não. Acho que não, né? A imagem aqui é algo parecido com isso. A raiz, ela não encontra espaço para descer. Então aquela planta, ela rapidamente sobe. Mas quando o sol esquenta, ela queima e morre. Jesus está usando esse tipo de imagem aqui, ele explica imediatamente, para descrever justamente aquela pessoa que recebe a palavra com entusiasmo, com empolgação inicial. É alguém que ouve e realmente logo se alegra, se anima, se envolve, tem uma resposta positiva imediata, tem emoção. Mas não passa disso. Não há raiz, não há profundidade ao nível do coração. O que existe é somente uma fina camada que permitiu algum tipo de desenvolvimento. Mas o que tem por debaixo dessa camada é um solo impenetrável, duro. E sabe quem são esses? São aqueles que até acham o evangelho interessante. Concordam com algumas verdades ali. E acham tudo aquilo muito empolgante. Acham tudo muito verdadeiro. Mas não vivem essas verdades. Não permitem que essas verdades desçam a um nível mais profundo. Não amam essas verdades, não cultivam essas verdades, não se rendem a essas verdades. E Jesus é muito claro. Essa pessoa não permanece verdadeiramente. A fé dela não resiste às primeiras pressões. Quando chega a tribulação, quando chega a dificuldade, quando surge oposição, quando surge perseguição por conta da palavra, ela recua, ela retrocede e a fé murcha. Outras coisas são mais importantes. E aquela aparência, aquela empolgação se desfaz. É importante ressaltar que Jesus não está descrevendo aqui alguém que passa por provações e sofre. E tem dificuldade enquanto está passando pela provação. Todos nós passamos por provações e temos dificuldades em meio a elas. E choramos e temos medo. Jesus está falando de alguém que abandona a palavra por causa das provações. Alguém que desiste da palavra por causa das provações. As provações suplantaram a palavra e ela cedeu, ela retrocedeu. É aquela pessoa que conclui que Cristo não vale o custo. Quando a empolgação passa, quando o preço é cobrado. A palavra ela era bem-vinda quando não exigia nada. Mas enquanto era somente entusiasmo, enquanto era novidade, enquanto era emoção, mas nunca houve
uma aceitação verdadeira daquela palavra. Ela nunca realmente tomou o entendimento, transformou aquele coração. Por isso que quando a própria palavra ou as situações da vida confrontam, disciplinam, exigem renúncia, exigem tempo, exigem prioridade, traz oposição, a palavra é deixada de lado. Jesus explica o motivo. Porque não tem raiz em si mesmo. Não tem um interior transformado, não tem vida espiritual de fato. Não tem firmeza, não tem fundamento, não tem profundidade de fé, não tem arrependimento, não tem compromisso. É um cristianismo sem raiz. Um cristianismo sem raiz não resiste a provações. Não é um cristianismo verdadeiro. Talvez aquele cristianismo que é somente baseado em regra, em frequência, mas que a palavra não é valorizada, não é vivida. Ela é somente um checklist de obrigações. Esse solo também nos chama à reflexão. E a pergunta aqui, portanto, não é somente se você tem ouvido a palavra, mas se você concorda que ela é verdadeira. Mas se ela está criando raízes no seu coração, na sua vida. Há profundidade no seu relacionamento com Deus, você tem avançado nisso. Existe firmeza quando surgem as dificuldades. Firmeza na fidelidade a Deus, na fidelidade à palavra. Há perseverança quando chega o custo. Você persevera na palavra. As suas convicções são baseadas na palavra e sustentam a sua fé quando a empolgação desaparece, quando a dor chega. Todos nós, irmãos, repito, nós vamos enfrentar dificuldades, provações, e a gente vai enfrentar aqueles momentos que a gente não vai sentir nada, que a gente vai olhar para os lados e não vai sentir nenhuma grande emoção, não vai se arrepiar, não vai ouvir nada, não vai chegar ninguém para dar uma palavra que vai transformar o dia. E aí quando você está assim, nessa situação, a palavra ainda está lá no seu coração, lhe dando firmeza para sustentar a sua fé e a sua vida com o Senhor. Ou você a abandona e vai correr para outras respostas, outras coisas, outros ídolos. É possível muita gente viver anos dentro da igreja com esse tipo de coração, sempre animado, mas somente ali na base da superficialidade. Que está sempre animado, mas está sempre recuando, quando a fé exige perseverança. Está sempre pronto para começar e sempre pronto para recuar, nunca pronto a permanecer. Sempre pronto a se alegrar, mas nunca está pronto a sofrer por Cristo. Quando chegarem as provações, por conta da palavra e da fidelidade a Ele. Então, a pergunta aqui é, a palavra está criando raízes no seu coração? Ou a sua fé depende somente da empolgação do momento? É superficial. O terceiro tipo de solo que nós temos aqui é o solo espinhoso. Nos diz o texto, quanto à semente que caiu entre os espinhos, este é o que ouve a palavra, mas as preocupações desta vida e o engano das riquezas sufocam a palavra e ela se torna infrutífera. Meus irmãos, nessa figura aqui que Jesus está apresentando, a gente tem também um tipo de solo, um tipo de terreno que não aparentava ser ruim. Na agricultura da época, o solo espinhoso, como ele está falando aqui, não é aquele solo que você olha e já tem um monte de espinho, e a semente caiu ali. Imagine o solo que foi preparado para receber a semente. Mas dentro daquela terra ali, também existem sementes
dos espinhos. Então, quando a semente caía ali, que o semeador lançava, e quando aquela terra era deixada para que a semente brotasse e crescesse, junto dela também brotavam espinhos. Espinhos que já estavam ali no terreno, espinhos antigos, fortes, resistentes. E com o tempo, a força desse espinho, o crescimento desse espinho, ia sufocando aquela semente que estava germinando, até que ela fosse impedida de dar fruto. E a lição aqui é muito clara. O solo parecia bom, mas estava ocupado por outras coisas que sufocam a palavra. É o coração dividido. As raízes dos espinhos continuam vivas ali. As prioridades do mundo continuam vivas. As ambições que não são do Senhor continuam vivos. Os desejos que competem com Deus continuam sendo alimentados. E eles crescem, eles recebem mais atenção do que a palavra. E à medida que eles crescem, eles sufocam o desenvolvimento da semente. E ela não dá fruto. Jesus identifica esses dois espinhos com clareza. As preocupações desta vida e o engano das riquezas. E aí me permita ser o mais claro possível. As preocupações desta vida e os enganos das riquezas nos impedem de dar frutos. Impedem que a palavra dê frutos em nossas vidas. Você já se percebeu assim? Tão preocupado que se esqueceu de Deus, que se esqueceu da palavra. Tão preocupado que a preocupação tomou todo o espaço da sua atenção, do seu esforço, do seu coração, das suas emoções. As preocupações dessa vida, elas não são necessariamente más. Muitas delas são legítimas, que nós vivemos. Nós temos trabalhos. Quem aqui não se preocupou com o trabalho ainda, tá muito bem, viu? Eu acho que o dia vai chegar. Não queria dar essa notícia não, mas acho que o dia vai chegar. Alguma coisa no seu trabalho vai lhe preocupar em algum momento. Nós temos contas, nós temos estudos, nós temos responsabilidades, decisões, famílias. E o problema não é que essas coisas existam, mas que elas ocupem o coração de forma prioritária. São as preocupações que destronam Deus de nossas vidas. Por conta da atenção que a gente dá, a gente coloca elas no trono. E não a palavra, não o Senhor. E elas dominam, elas tomam a energia, elas tomam o foco, elas tomam a atenção. E elas vão crescendo como espinhos, porque nós vamos alimentando. E elas vão sufocando a palavra, sufocando a vida com Deus. Porque tudo o que a gente quer, tudo que a gente se volta, tudo que a gente busca é resolver essas preocupações. Como se resolvêssemos, só então é que nós poderíamos encontrar segurança, encontrar paz, encontrar um futuro, encontrar uma vida que vale a pena viver. E aí deixa eu te dizer, nós não vamos conseguir resolver todas as nossas preocupações por nossos esforços humanos. Nós não vamos conseguir resolver todos os nossos problemas aqui na Terra. Mas a gente pode encontrar paz e descanso ao entregar essas preocupações nas mãos do Senhor para que Ele faça o que Ele quiser. E a gente permitir que Ele reine sobre elas. Haja o que houver, seja como for o futuro. Mas que as preocupações não dominem a nossa mente, o nosso coração. Para que a gente não vire aquele coração que
até quer obedecer, até quer viver com Deus, para Deus, quer se dedicar, quer investir a vida no reino e para o Senhor, mas nunca encontra tempo, porque está ocupado demais com as preocupações dessa vida. Nunca está bem, está sempre sobrecarregado com todo o resto que está ocupando o coração, o solo e sufocando o desenvolvimento da palavra. A gente tem aceitado isso como se fosse normal. Que a dedicação da nossa vida seja para a conquista das coisas aqui, para resolver as preocupações da vida aqui. A gente tem ensinado isso aos nossos filhos, muitas vezes, e cobrado isso deles. E a gente precisa desse alerta. A gente precisa perceber que se a vida for voltada para isso, prioritariamente, isso vai sufocar o desenvolvimento da palavra, ao ponto que ela não frutifique nas nossas vidas, na vida dos nossos filhos. Jesus fala também aqui do engano das riquezas. E aqui está uma das raízes, dos espinhos mais perigosos de nossos tempos. Aliás, a Bíblia também fala, eu acho que é lá em Timóteo, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro em si, é o amor ao dinheiro. E aqui Jesus está falando desse espinho que ele chama de engano das riquezas. A riqueza seduz, a riqueza engana, a riqueza promete exatamente segurança, estabilidade, poder, liberdade, alegria, conforto, paz. E eu lhe garanto que eu conheço um sem número de pessoas que trocaria toda a fortuna que tem para ter essas coisas. As riquezas não nos entregam isso, não tenha dúvida, não seja seduzido por essa mentira. Mas quando um coração acredita nisso, nessas promessas, a vida começa a girar em torno da busca daquilo que a riqueza parece oferecer. O maior desejo do coração deixa de ser a entrega a Deus, deixa de ser o descanso na palavra. O fruto que é desejado não é o fruto gerado pela semente do Evangelho, não é o fruto da palavra. O fruto que é desejado, que é cultivado, que é buscado, é o fruto da riqueza. É o que a riqueza pode oferecer, enganosamente. E o coração se organiza, a vida se organiza em torno dessas conquistas materiais. E quando essa busca cresce e vai tomando uma forma desmedida, ela sufoca a palavra. Veja, eu não estou dizendo que está errado você buscar sustento, buscar estabilidade financeira, se dedicar a isso, estudar para isso, dedicar a um concurso, a uma profissão, ao estudo, que o mundo que nós vivemos exige que a gente se dedique também a isso, e que a gente colha e se alimente e viva do fruto do nosso trabalho também, mas que isso não domine o nosso coração, porque o que a gente vive é uma busca desenfreada por tudo isso, onde só há alegria se tiver o excesso, se tiver você abre sua rede social, você é bombardeado por isso o tempo todo. Só é feliz quem tem muito. Só é feliz quem conquistou muita coisa. E isso é triste. Tem uma música de Luiz Arraes que se chama Oração, que ele, na letra da música, ele ora, ele pede que me dê apenas ao Senhor, me dê apenas os bens que eu possa prontamente me livrar. É uma oração de quem não quer se apegar às coisas daqui. Não quer ter mais do que o que precisa, ao ponto de se deslumbrar com essas coisas. E de fazer delas
uma prioridade, de ser seduzido por elas. Porque quando isso acontece, essa busca desenfreada pela riqueza, eu repito, a palavra não frutifica. É até interessante aqui, porque ele está falando de dar fruto. Então parece que aquela semente ela virou alguma planta naquele terreno, mas ela não conseguiu se desenvolver ao ponto de frutificar. Então o que a gente tem aqui é uma pessoa com a vida espiritual estagnada, parada, que não vive os frutos da palavra, porque foi sufocado por outras prioridades que cresceram demais. Porque tudo que a pessoa consegue gerar, todo o fruto que ela consegue, que ela vive, que brota da vida dela, é uma resposta a preocupações dessa vida, ou uma resposta à busca do engano das riquezas. Então aqui a pergunta não é simplesmente se a palavra está encontrando espaço no seu coração. É se ela está sendo sufocada. Se existem espinhos ao redor da palavra no seu coração. Há preocupações que tomam todo o espaço. Há ambições que competem com a vontade de Deus. Há prioridades que roubam a sua força espiritual, a sua vida com Deus. Há coisas legítimas que se tornaram dominantes e sufocam a palavra, a vida com Deus, e lhe impede, portanto, de frutificar. Este solo nos chama ao discernimento. A palavra ela pode estar lá, na nossa mente, no nosso intelecto, mas não está governando. A semente pode ter brotado, mas tem sido sufocada pelos espinhos. E a gente precisa parar, olhar para dentro e tentar enxergar isso. A palavra está crescendo livremente, você está desenvolvendo o seu relacionamento com Deus, você está se aprofundando na vida com Ele, ou o tempo inteiro a palavra está disputando espaço no seu coração, com desejos, preocupações, prioridades, que se tornaram mais fortes do que deveriam ser. E aqui me permita até sair um pouco do texto, mas eu realmente acredito que há crentes sinceros, verdadeiros, que têm espinhos para arrancar. Crentes que terminaram vivendo a vida de uma forma que Deus e sua palavra foi sendo deixado cada vez mais de lado. Porque as preocupações dessa vida e a sedução das riquezas foram tomando conta e o espaço na mente, no coração, nas ações daquela pessoa. A ação que a gente pode ter aqui é pedir ao agricultor que arranque esses espinhos, que tire isso de nossas vidas, que redirecione as nossas prioridades, a nossa mente, que a gente não dê valor demasiado ao que não merece, que Cristo governe completamente, que as dores não sufoquem a fé, a palavra, a vida com Deus, nem tampouco as glórias aqui desse mundo, as seduções desse mundo não sufoquem também. A última terra que nós temos aqui é a boa terra. Nos diz Jesus: quanto à semente que caiu em boa terra, é o caso daquele que ouve a palavra e a entende. Este produz uma colheita de 100, 60 e 30 vezes mais. E aí, finalmente, chegamos à boa terra. É importante notar que Jesus aqui não está descrevendo um tipo de pessoa que é naturalmente melhor. Ele está descrevendo um coração que foi transformado por Deus.
Um coração que foi preparado para receber a palavra, acolhê-la e deixá-la governar. A boa terra aqui é aquela pessoa, aquele que ouve a palavra e a entende. Esse entende aqui é o mesmo verbo utilizado no começo que eu falei. A gente tem aqui uma pessoa que ouve a palavra e une a palavra à mente, ao coração. É uma pessoa que ouve e se submete à palavra, que se quebranta diante de Deus, que está disposta a acolher a palavra como a verdade que governa a sua vida. Esse é o solo fértil. A semente é a mesma, o semeador é o mesmo. A diferença aqui foi o solo que recebeu a palavra. E a palavra encontrou espaço para ter profundidade, para ter prioridade, para descer e criar raízes, e dominar pensamentos, moldar afetos, moldar ações, orientar decisões, que não ficou na superfície, que não ficou competindo com espinhos. Ela governa. E a evidência de que a semente encontrou um solo fértil é o fruto. É que esse solo dá fruto. A palavra cresce ao ponto de se desenvolver e dar fruto. A principal evidência que a gente pode ter da nossa vida cristã, uma das principais evidências, uma pergunta que você deve fazer a si mesmo é: estou dando frutos? Minha vida revela frutos para a glória de Deus? Porque Jesus deixa isso claro, a semente que encontrou um solo fértil, a semente cresce e dá fruto. Não há condição não, ele fala que vai acontecer, vai dar fruto. É inevitável. Quando a palavra é acolhida com fé verdadeira, ela frutifica. Então, irmãos, diante de tudo que nós ouvimos, Jesus coloca diante de nós uma realidade inescapável. A palavra está sendo semeada. A palavra foi semeada agora, nesses minutos que vocês estão ouvindo a pregação do Evangelho, neste exato momento. A palavra, a semente foi lançada no seu coração e todo o coração aqui é um solo. Todo coração aqui vai responder de alguma forma. Então a pergunta não é se você ouviu a palavra, é como você ouviu hoje, mais uma vez. E o chamado de Jesus é simples e claro. Peça que Deus quebre o solo duro do seu coração. Peça que Deus faça com que as raízes se aprofundem. Peça que Deus arranque os espinhos, que Ele prepare o terreno para que a palavra frutifique. A boa terra não é simplesmente mérito humano, é uma obra de Deus em nós. Mas Ele trabalha onde há disposição para permitir que a sua palavra governe. Nós vamos cantar agora uma canção que, depois de refletirmos sobre isso, considero profundamente apropriada. Ela se chama Lugar Secreto. Ela fala de um coração que se volta para Deus, que busca esconderijo em Deus, que deseja permanecer aos pés do Senhor, que escolhe estar com o Senhor acima de qualquer coisa. É o coração que é uma boa terra, o coração que se rende, o coração que abre espaço, o coração que deixa a palavra descer, criar raízes, produzir frutos. Então, enquanto nós cantamos, eu lhe convido a cantar nesse momento, eu lhe peço, não apenas repita a letra, mas declare ao Senhor o que está sendo entoado como uma resposta
ao que você ouviu nessa manhã. Peça que Deus transforme seu coração no lugar secreto, você e Ele, nele. Peça que Ele quebre a dureza do seu coração, que Ele aprofunde a sua fé, que Ele arranque de sua vida tudo aquilo que sufoca a palavra, e que Ele faça de você boa terra, que Ele faça do seu coração um local onde a palavra se desenvolve plenamente, de seu entendimento um local onde a palavra se desenvolve e frutifica, através de suas ações. Você quer isso? Você quer viver assim com o Senhor? Certamente muitos aqui, talvez até de anos de igreja, estão com o coração duro. Muitos aqui só têm aquela camada superficial. Muitos aqui já receberam a palavra diversas vezes, e o maligno sempre as tomou. Hoje, mais uma vez, o Senhor te chama. Se renda a Ele. Coloque-se aos seus pés. Reconheça a grandeza dEle. E peça que Ele reine sobre todas as coisas. Que Ele te traga para perto dEle. E que você viva uma vida de quem o ama, de quem o prioriza, de quem se submete a Ele, acima de qualquer coisa. Vamos ficar de pé?